Depois das alegações finais da PGR em relação ao núcleo principal que responde por tentativa de golpe, quais os próximos passos do Supremo? O nosso entrevistado é o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Sempre uma honra receber o senhor aqui, professor. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, professor, didaticamente, os próximos passos, o que acontece a partir de agora e o que o senhor espera? O que o Supremo deve fazer a partir de agora com essas alegações da PGR, professor? Chegamos ao ato final da ópera, Tiago. Nós estamos agora na sede das alegações finais, ou pelo menos, chegamos ao passo final em relação ao grupo 1. Que isso seja dito, porque por uma questão de viabilização administrativa do processo, fez-se essa divisão em grupos. Em relação ao grupo 1, dito crucial, aquele grupo constituído pelo ex-presidente, por alguns de seus ministros de Estado, por um comandante de força, por agentes de alta envergadura, chegamos à última etapa, a etapa das alegações finais. Em primeiro lugar, as alegações finais da promotoria, porque a promotoria tem que falar primeiro, em ordem a preservar a ampla defesa e o contraditório. E a promotoria do Supremo Tribunal Federal leva o nome de Procuradoria-Geral da República. Então, a Procuradoria-Geral apresentou as alegações finais, agora a defesa de Mauro Cid, por conta do destacamento da colaboração premiada, e depois, conjuntamente, as defesas dos demais réus. E, ao fim, dali em diante, teremos o quê, Tiago? O julgamento de mérito. Ali que a verdade processual vai ser pronunciada. Se haverá condenação, absolvição, e não é tão simples assim, se alguns serão condenados ou absolvidos, ou se quem for condenado virá a ser condenado pelos 5 crimes imputados, ou apenas por 3 ou por 2, isso será o desfecho final da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Por ora, estamos nas alegações finais, a última etapa do diálogo judicial antes do julgamento. Professor Gustavo Sampaio, Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora? Boa noite, professor. Sempre um grande prazer recebê-lo aqui. Queria agradecer mais uma vez. Olha só, me diga uma coisa, vamos falar em tese, tá? Que eu sei que o povo do direito gosta de falar em tese. Em tese, uma pessoa na condição do Jair Bolsonaro, ex-presidente, a condição que a gente sabe, ele tem as prerrogativas, as credenciais, as condições objetivas para pedir um asilo nos Estados Unidos ou em qualquer outro país? Bem, Dora, de minha parte, é sempre uma honra conversar com você, tenha certeza. Boa noite também. Veja, não, o presidente Jair Bolsonaro, ele nesse momento não pode sair do território nacional, ele é réu numa ação penal e ele poderá, portanto, não sabemos, temos uma forte impressão, mas quem decide é o tribunal, ele tende a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, não sei se pelos 5 crimes que foram imputados, mas talvez por 3 crimes, na leitura que eu faço dentro das acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República. Mas se ele for condenado, ele poderá ser condenado por crimes bastante pesados. Ora, em termos de resposta penal, em termos de pena, o crime de associação criminosa armada, que tem pena de 3 a 8 anos de reclusão, mas a considerar circunstâncias agravantes, poderá ser o caso dele, só por esse crime a pena pode chegar a 17 anos. O crime de golpe de Estado, cuja pena base, no artigo 359-M do Código Penal, varia de 4 a 12 anos, sem contar a abolição violenta do Estado de Direito, que poderá ser assomada no chamado concurso material. Então, diante disso, ele só teria condições de pedir asilo nos Estados Unidos se ele escapasse do território nacional, portanto, fugisse a essa constrição da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, se abrigasse nos Estados Unidos e o governo americano concedesse essa promoção, essa providência. Por enquanto, Dora, me parece que não. Ele, impossibilitado de sair do Brasil, se condenado, a pena privativa de liberdade, terá que cumprir a pena. Apenas o que eu acredito, não é o que você me indaga, é que talvez venha por aí uma prisão domiciliar em razão do estado de saúde dele. Mas, a priori, pelo direito brasileiro, nada de asilo nos Estados Unidos.
Aliás, essa discussão sobre uma prisão domiciliar, hoje, durante todo o dia, tivemos essa avaliação de muitos especialistas, não é, professor? Agora a pergunta é de Nelson Kobayashi. Koba. Professor, boa noite, é um prazer falar contigo aqui no Jornal Jovem Pan. Minha pergunta é como o senhor analisa as teses defensivas, principalmente da ausência do início dos atos executórios, que tiraria tudo o que aconteceu do campo da tentativa, né? E que, pelos crimes em específico, já consumaria o crime de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tão quanto a ausência, inclusive nas delações de Mauro Cid, de qualquer citação ao que veio a acontecer e a ser depois o 8 de janeiro. E, portanto, um desvínculo aí, uma ausência de nexo entre tudo que havia ali sendo planejado, ou cogitado, ou conversado, com o que veio a ser o 8 de janeiro de 2023. Como o senhor avalia as teses defensivas? Nelson, boa noite a você também, a satisfação é toda minha de nossa conversa. A defesa está no seu papel e ela tem o dever de fiel patrocínio, ela tem inclusive a obrigação legal de sustentar nos limites da lei a proteção necessária àquele que ela representa ou àqueles que ela representa. Mas o problema é que na doutrina do direito existe uma grande parte, uma corrente expressiva dos penalistas, dos grandes autores do direito penal, aqui no Brasil mesmo, que considera que esses crimes contra a democracia, crimes que no nosso caso foram trazidos pela Lei 14.197, aliás, por ironia da história, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2021, consideram que esses crimes são crimes de empreendimento. E nos crimes de empreendimento, para essa parcela expressiva da doutrina, não há essa separação rígida entre atos preparatórios e atos de execução. Que nesses crimes, portanto, a mera busca, a mera orquestração, a mera reunião de esforços direcionada à produção de um determinado fim já caracterizaria a conduta descrita no tipo penal, naquela descrição frasal que há na norma jurídico-penal incriminadora, definindo, portanto, a prática do crime. Mas, é claro, a defesa se opõe a essa tese, a defesa diz que não houve o início de execução, que esses acusados ficaram tão somente nos atos preparatórios e, por serem atos preparatórios, aquilo que no direito penal significa um irrelevante penal, ou seja, alguma coisa que não tem significado para a jurisdição do Brasil do ponto de vista criminal. Mas, creio eu, Nelson, a tendência do Supremo Tribunal Federal é toda no sentido de incorporar essa tese de doutrina que considera a natureza de crime de empreendimento. Até porque você disse bem na sua pergunta, lançando uma afirmação técnica importante. O crime de golpe de Estado, se ocorrente, é um crime consumado, não é um crime tentado. E ele é consumado não porque teria ocorrido um golpe de Estado, que, graças a Deus, não ocorreu. Ele é consumado porque todas as características descritas no tipo penal estão presentes. O que diz o tipo do artigo 359-M? Tentar depor governo democraticamente eleito. Ou seja, se houve uma tentativa, o crime ali é consumado. E se considerarmos pela natureza de crime de empreendimento, é toda a tendência, Nelson. O Supremo Tribunal Federal deve condenar. Ô, professor, uma outra questão, durante todo esse processo, as defesas dos réus e até antes tentaram desqualificar a delação premiada de Mauro Cid. E a PGR cita o seguinte, que mesmo o tenente-coronel tendo usado o Instagram, isso não desqualifica o que ele já falou e as informações que ele passou, apesar de talvez puder, de uma certa maneira, amenizar um pouco o impacto dessas declarações dele. O senhor acha que ainda existe alguma brecha para se tentar anular essa delação premiada ou não, professor? Acho cada vez menos provável, Tiago. E depois é preciso notar o seguinte, a colaboração premiada, que foi criada no direito brasileiro ali na Lei 12.850, em 2013, Tiago, aquela lei chamada Lei das Organizações Criminosas, ela não é prova em si. A colaboração premiada é uma ponte que leva à produção de provas. E muitas vezes, quando as provas já estão produzidas por se perpassar essa ponte, elas ganham uma certa autonomia em relação a essa ponte construída na colaboração. Então, talvez lá no começo,
a descredibilização dessa colaboração de Mauro Cid pudesse realmente gerar problemas maiores para o conjunto probatório. Agora, nessa etapa final do processo, dificilmente, e mesmo que se considere que essa colaboração está rompida, que ela está comprometida, isso não compromete a independência granjeada pelas provas produzidas a partir dela, entende, Tiago? Então, nesse desfecho processual, eu acho pouco provável que se considere qualquer circunstância determinante de uma anulação ou rescisão da colaboração de Mauro Cid. Professor Gustavo Sampaio, de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, sempre uma honra te receber aqui, professor. Bom descanso, a gente volta a se falar. Um abraço para o senhor. Também para vocês todos na produção, para vocês no estúdio, bom trabalho, bom jornal. Muito obrigado.